Olá, pessoal, tudo ok? Eu sou Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, que é realizado diretamente do município de Pinhais, no estado do Paraná. Hoje, quinta-feira, 30 de maio de 2019, são 19 horas no município de Pinhais. Lembrando que hoje, né, o programa excepcionalmente recebe aqui uma pessoa da nossa comunidade e que nós vamos, daqui para frente, sempre procurar receber alguma pessoa da comunidade que queira, como no caso do Pedro Cirineu aqui, falar sobre alguma coisa, no caso sobre a dívida pública e política de Pinhais. Então, a gente sempre vai abrir essas exceções, tudo quando a pessoa tiver algum assunto específico que queira, como é o caso do Pedro Cirineu, né? Então, nós vamos falar sobre dívida pública e política de Pinhais. E para falar sobre isso, como eu já disse, sobre esses temas, aqui ao meu lado, Pedro Cirineu, ex-candidato a deputado federal pelo Partido Pátria Livre, o PPL. Pedro Cirineu, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Eu agradeço aqui a oportunidade, Chicão é meu amigo de longa data, né? E estou aqui na cidade de Pinhais, e daí vamos aqui fazer um bate-papo sobre essa questão da dívida. Eu agradeço muito a oportunidade, que eu acho que esse assunto é um assunto que deveria dominar todas as campanhas a nível federal, porque é um assunto que realmente é o centro de tudo que a gente discute, Chicão. Se você focar na dívida, você vai entender que é ali que é o buraco da bala, vamos dizer assim. Interessante. Inclusive, esse assunto foi tua plataforma de campanha para deputado federal em 2018, né? Então, eu vou falar aqui um pouco, a Maria Helena, nossa secretária, já está compartilhando lá, um resumidíssimo conceito da dívida pública, né? A dívida pública federal em circulação no mercado nacional, ela é paga em real e captada por meio da emissão de títulos públicos. Por isso, ela é definida como Dívida Pública Mobiliária Federal, DPMFI. E para iniciarmos esse bate-papo, que não é um debate, e sim uma entrevista, o que não cabe a este blog ou a este blogueiro, por questões éticas, contestar ou concordar com as opiniões do entrevistado. E gostaria, inicialmente, Pedrinho, que você apontasse, se possível, desde quando vem ou existe a dívida pública no Brasil? Bom, o histórico é bastante longo, mas eu resumi aqui no ano do golpe de 1964. Em 1964, a dívida pública do Brasil, a dívida externa do Brasil, era 3 bilhões 294 milhões de dólares. 1964, o ano do golpe, o ano onde tiraram o presidente eleito do Brasil e mergulharam o Brasil no golpe militar. Bem, 1964, 3 bilhões 294 milhões de dólares. Isso, para a economia que nem o Brasil, isso não é nada. Você vai ver ali na frente que isso aqui virou nada, né? Na época era, hoje na época podia ser, mas mesmo assim que as reservas minerais que o Brasil tem, Petrobras, lá do Rio Doce, tudo que tinha, eu acho que isso aqui também era resolvido, né? Bem, em 1985, com o fim da ditadura militar, esse é o número que a gente teria que estar debatendo nas campanhas para presidente da República e para o Congresso Nacional. Essa dívida aumentou 35 vezes, ela foi para 105 bilhões de dólares. Em 1985. 5 vezes. 5 vezes, ela aumentou 32 vezes, essa dívida. Aí o que aconteceu? Fim da ditadura, democracia, tal, voto. Se tem uma coisa que nós devemos preservar daqui para frente, apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, é a democracia, que eu acho que é o campo ainda que a gente vai conseguir acertar um presidente nacionalista aí na frente. Eu trabalhei um número interessante aqui. Em 1972, 67% dessa dívida, que em 1970 já estava passando na casa dos 5 bilhões de dólares, 67% era dívida de empresas privadas. Era dívida particular de grandes multinacionais, das montadoras, enfim, como ainda
tinha empresas estatais no havia sido privatizadas, essa dívida passou, com o tempo foi passando, 67% era privado. Logo ali na frente, já em 1975, nós já estávamos 50% público e 50% privado. O governo foi assumindo a dívida dessas grandes corporações, foi assumindo, e foi transformando essa dívida aos poucos em dívida interna. E nós passamos a ter duas dívidas, né? A interna e a externa. Uhum. E é o seguinte, você vai continuar aqui. Aí, em 1969, ali, voltando ali, só na questão do juro, que é onde está pegando nós hoje, o juro era 5%, mas era um juro livre. Até tem um texto do como é que era o nome daquele economista? Mário Sinos. Não, do governo militar, que também foi, mas... Roberto Campos? Não, o... Delfim Neto. Delfim Neto, que falava que era perigoso esse juro livre. Pois bem, de 5% de 69, ele passou para 20%. E esse negócio explodiu, foi somando, é uma bola de neve. Começou pequenininho lá e veio aumentando. Vocês vão ver aqui na frente que é muito dinheiro. Nós não podemos aceitar, meus amigos, assim, que o Brasil é um país quebrado, que estamos mal. Nós estamos mal de fato, mas é uma crise programada. Porque a dívida pública é um negócio tão bem arquitetado, montado para tirar o dinheiro da saúde, da educação, das privatizações, enfim, das estatais, e servir o setor financeiro. Eu pergunto para vocês, cada vez que o governo fala, vou cortar X% do Ministério da Saúde para atingir o superávit primário e a meta fiscal, a gente se atenta para perguntar para onde é que vai esse dinheiro? Vou vender a estatal, que nem agora estão falando de vender o Banco do Brasil. Eu pergunto para você, Chicão, você tem tua casa, tem teu carrinho. Se você chegar ali com a tua família e falar, gente, eu vou vender meu carro. Primeira pergunta que vai fazer para quem está articulando de vender, um patrimônio da família, vai perguntar, mas o que você vai fazer com o dinheiro? Por que você vai vender? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Eles estão vendendo tudo. E não estão dizendo para onde vai o dinheiro. Para onde vai o dinheiro? O dinheiro está indo para pagar título da dívida pública. Aquilo virou uma bola de neve. Tem um pronunciamento do senador o Aristo, né? Ariovisto. É fantástico que ele fala. Tudo que nós não precisamos agora é uma briga ideológica do jeito que está sendo feito. Nós temos um assunto grave para tratar, que é o assunto da dívida pública. Nós precisamos desatar esse nó. Chicão, hoje, é 1 bilhão e 600 milhões ao dia. De juros. De juro e despesa da dívida, porque tem o juro e tem a despesa. Então, eles fazem a amortização pela metade e pagam a parte de juro e amortiza. Eles computabilizam. Aqui caberia a pergunta, o que é a dívida pública federal? A dívida pública federal é uma dívida que o governo assume para fazer investimentos. Vamos fazer uma ponte. Vai lá e faz, não tem muito dinheiro, mas precisa fazer uma ponte. Vai lá e faz um empréstimo e faz a ponte. No nosso caso, não está sendo feito. Eles estão vendendo as pontes, estão vendendo as estradas, as ferrovias, as usinas, as telecomunicações, a Embraer, vendendo e não estão construindo. O pré-sal brasileiro. Estão vendendo e não está sendo construído nada. Não tem nada. Nossa infraestrutura está aos pandarecos, né? Então, deixa eu dar uma lida aqui. O João Cirineu entrou também. Daqui a pouco começam a aparecer mais participações também, porque tem o delay, o tempo que dá, né? Certo. O tempo que dá entre o cara acessar e aparecer aqui, né? Mas e quem administra a dívida pública federal? Ministro da Fazenda. Mas assim, o governo, o Banco Central teria a função de segurar a onda. Mas na política de desmonte do Estado e a falácia de deixar o Banco Central livre, não existe nada livre nesse mercado. Uma coisa que nós temos que... Pode falando, vou ver algumas coisas aqui, eu estou prestando atenção. Uma coisa que nós temos que prestar muito bem atenção é o seguinte: esse tal de livre mercado financeiro, da especulação financeira, de juro alto e tal,
ele é um negócio muito interessante, porque esse mercado ele não tem coração, não sente frio, não sente emoção, não tem empátia, na verdade, eles são especulativos, né? Uhum. Você veja só nem começou o inverno direito, já morreu 3 pessoas no Brasil de frio. 3 pessoas. 3 pessoas morreram de frio, 2 no Rio Grande do Sul, e uma outra segunda que eu não sei onde é que foi, mas foi 3 já, né? Uhum. Que morreram de frio. Ano passado, aqui em Curitiba, morreu gente de frio. Entendeu? São pessoas que estão morando na rua, não tem mais onde morar, e o sistema financeiro levanta 1 bilhão e 600 milhões ao dia. E nós achando que está legal. Que está bom, e gente aplaudindo, a reforma trabalhista. Qual emprego foi gerado com a reforma trabalhista? Que emprego vai ser gerado com a... O que vão fazer com 1 trilhão e 200 bilhões de reais que vai ser economizado com a reforma da Previdência se passar no Congresso? Que eu espero, francamente, que os deputados federais puxem para o campo do Congresso Nacional a discussão da dívida pública. Aliás, Chicão, dá um parênteses aqui. É muito bom nós falar o seguinte, a dívida pública ela tem auditoria aprovada na Constituição de 88, pela auditoria da dívida. E você vai ver que 88 não era nem... Era pequena perante hoje. Hoje a dívida explodiu. E o Congresso Nacional aprovou, no final de 2015, finalzinho do governo Dilma, a auditoria da dívida. A Dilma vetou. Eu sempre falo assim, era a chance de fazer um gol, do teu Palmeiras fazer um gol na disputa lá, 48 minutos, segundo tempo, um pênalti lá e fazer o gol. Ela vetou. Veja só, ela vetou, caiu do governo, Michel Temer assumiu e colocou os 23 vetos da presidente Dilma em votação. E foi adiando. Na primeira tentativa de 8 de março de 2018, ele tentou, mas as federações das mulheres ocuparam lá o Congresso e não deixou. Enquadraram o Renan Calheiros e não pôde, tiraram da pauta. Logo em seguida, eles colocaram em votação os 23 vetos da presidente Dilma. E entre eles estava o veto da auditoria da dívida pública. E passou no Congresso? E passou no Congresso. Aí eles mantiveram o veto. Nós estávamos trabalhando que o Congresso derrubasse o veto. Tem um pronunciamento... Os mesmos deputados que caçaram a Dilma, que promoveram o impeachment, aprovaram o veto. Aprovaram a auditoria, a Dilma vetou. E depois eles mesmos mantiveram o veto da Dilma. E foi 3 horas da manhã, ou 3, 4 horas da manhã, que esse assunto foi para o Congresso. Foi uma sessão muito longa, foi quase 24 horas de sessão do Congresso Nacional. E lá pela madrugada fora eles colocaram esse veto, daí eles mantiveram o veto e ficamos sem auditoria da dívida. Pedro, e qual o objetivo da administração da dívida pública federal? Qual que é o objetivo dele? Servir o sistema financeiro. O governo federal brasileiro... Pela Constituição, é servir o sistema financeiro? Não. Na Constituição... É o objetivo. Mas você entende. Porque assim, a colocação. O pessoal puxa para a técnica, para a linguagem técnica, um assunto que tem que ser falado na linguagem que o povo entende. O que eu entendo hoje? Qual é a responsabilidade do governo federal? O governo federal tem que administrar essa dívida. Aí corta dinheiro da educação, que nem a Cássia briga agora, cortando lá o orçamento da educação, né, das nossas universidades, privatizando aí o resto que tem de empresas públicas, para pagar o quê? Para pagar juro da dívida. Essa dívida está impagável. Ou nós fazemos auditoria dessa dívida com coragem de enfrentar, criar os números, ou nós vamos dar para os burros na água, porque não dá mais. O governo federal, nos últimos 40 anos, virou a agiota internacional do sistema financeiro. A palavra é simples. Ele pega dinheiro... Chicão, eu digo para você o seguinte, se você analisar todos os ministérios, todos, o ministro, por mais amigo do presidente que ele seja, eu vou te nomear ministro da Educação, você está aqui com o teu orçamento, 5% do nosso orçamento geral para você gastar na educação. Não tem autorização para gastar 100%. Não tem. Não tem. Nenhum ministro. Não tem nem do governo Lula, nem da Dilma, nem do Fernando Henrique, nem do Temer, nem do Bolsonaro. Nenhum ministro tem autorização para gastar 100% de sua pasta. Por que isso, Pedro? Porque eles precisam atingir o superávit primário. Veja só. 2018,
A previsão de pagamento de juros da dívida pública, 51,66% do orçamento. Aí, a cada 45 dias, eles dão uma analisada, vai faltar dinheiro para atingir esse montante. Vai e corta 10% da saúde, 10% da educação, extingue o Ministério da Cultura, por causa do Temer. Gente, nós temos que discutir coisa séria no Brasil, Chico. Veja só, quando o Michel Temer extinguiu o Ministério da Cultura, virou discussão nas igrejas, nas associações de moradores, nos bares, nas praças, nos pontos de ônibus, nas empresas, todo mundo discutindo, é bom mesmo, esses caras ficam fazendo não sei o quê, aí pega lá umas peças esquisitas que alguma coisa acontece, e não vê as coisas boas que o Ministério da Cultura faz, para manter a cultura, o povo brasileiro e tal, né? Perfeito. Meus amigos, Ministério da Cultura nunca passou de 0,05% do orçamento. Ó. Veja só, 0,05%. Pagamento de juros da dívida pública nos últimos 30 anos nunca baixou de 40%. Nunca baixou de 40%. Então, e nós conseguimos discutir um orçamento de 0,05%, a gente consegue fazer uma discussão nacional e não consegue fazer uma discussão dos 40%, 50%. Outro detalhe, assim, um parâmetro só para nós termos uma ideia do que estão enganando a gente violentamente. Veja só, um dos programas sociais do governo Lula e Dilma era Minha Casa Minha Vida. Correto, Chico? Minha Casa Minha Vida. Meus amigos, esse programa nunca passou de 0,01% do orçamento. Nunca ele foi com um ano X lá com 0, atendia muitas pessoas com pouca coisa. Exatamente, é isso que eu estava querendo falar. Atendia um monte de gente da classe pobre, onde precisa mesmo, onde está o gargalo da habitação, é de quem ganha um pouco, mesmo menos de 300, 400 reais. É ali que está o gargalo, é o catador de papel, é o pequeno agricultor, é o índio lá no mato, é essas pessoas que precisam. Nunca passou de 0,01%. E mesmo assim, os banqueiros não têm coração, Chicão. Mesmo assim, eles botam o governo na parede e vai lá e corta X% desse 0,01%. Uma pergunta no meio disso, se me permite, Pedro. E o governo Bolsonaro agora anunciou que ele quer alugar a Minha Casa Minha Vida, não quer mais passar de papel passado e alegando que não, porque os caras vendem casa, isso e aquilo. Sempre que o governo quer fazer alguma mudança, ele procura desacreditar, esse atual governo, desacreditar antes alguma instituição, como fez com a universidade, por exemplo, quer desacreditar aquele povo que precisa do Minha Casa Minha Vida, ele procura desacreditar para fazer uma reformulação radical. Exatamente. É um absurdo, Eu não consigo nem comentar esse assunto do cara alugar a casa por povo, né? Para pegar o dinheiro e tal. Né? Eu acho assim, se a gente conseguir um dia no Brasil, nós entrar com a eleição federal e trazer esse assunto como pauta da questão do presidente da República, se você pegar e analisar da eleição de 89 para cá, eu posso falar isso porque eu já votei em 89, eu tenho 57 anos de idade. 89, o único candidato que falava da questão de juros da dívida chamava-se Leonel Brizola. 94, o meu nome é Enéas. Pega os áudios do Enéas, pega os vídeos que tem na internet. Ele já falava. Eu vou falar os números para vocês aqui, que vocês vão ver que os caras estavam há 30 anos atrás falando de uma coisa tão pequena comparada com hoje. Né? E na eleição de 2018, onde elegeu o Bolsonaro, só teve 2 candidatos a presidente da República que falavam da questão do juro. João Vicente Goulart, filho do nosso Jango, e Ciro Gomes, que falava que precisa ter uma pauta. Nós precisamos colocar esse assunto às claras, precisamos fazer essa auditoria. Para vir para a baila, para discussão. Uma campanha tão importante. Exatamente, porque não precisa ser. Eu não sou economista, não sou vamos dizer, sou um cidadão brasileiro, mas fico indignado em saber que o Brasil hoje está pagando 1 bilhão e 600 milhões ao dia, que torrou o ano passado 1 trilhão e 65 bilhões de reais. São números, gente. Aqui, eu fiz um levantamento
Em 2013, a dívida pública brasileira interna era 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Certo? Nós pagamos em juros e despesas da dívida. Se alguém quiser ir somando aí, procura até vou dar um tempinho aqui para vocês pegarem uma caneta aí e anotar os números e depois vocês somam, que eu não somei, só vou falar para vocês. Enquanto isso, antes de você terminar aqui, deixa eu falar. Ô Joaquim de Paula, boa noite, meu amigo Chicão, estamos juntos sempre. Obrigado, Joaquim de Paula, pela presença, um abraço e obrigado mesmo por estar sempre presente conosco aí. Mas continuando, então, tá. Veja só, a nossa dívida interna brasileira era 1 trilhão e 600 bilhões de reais em 2013. Nós pagamos em juros e despesas da dívida, em 2014, 978 bilhões de reais. Em 2015, 1 trilhão e 360 bilhões de reais de uma dívida que era, 2 anos atrás, 1 trilhão e 600. Veja se tem coisa certa nessa matemática. Eu queria saber onde é que esses caras estudaram essa economia deles. Em 2016, vão anotando, 1 trilhão e 170 bilhões de reais. Em 2017, eu não consegui o número exato, mas passa de 1 trilhão. Então, eu coloquei aqui 1 trilhão, em 2017. Vamos somando. 2018, 1 trilhão e 65 bilhões de reais. Em 2019, a previsão é pagar 1 trilhão e 480 bilhões de reais. De uma dívida, eu puxei aqui para 2013, mas se você, eu vou passar o número logo na frente, os números de 85, 95, para você ver o salto que esse negócio deu. Nós estamos falando aqui para vocês de uma dívida que em 6 anos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, em 6 anos, uma dívida de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, nós pagamos todos esses números que eu falei para vocês, e essa dívida chegou no final de 2018 e passando da casa dos 5 trilhões de reais. É brincadeira, muito dinheiro, né, Pedro? Pedro, e quais são os títulos públicos federais? Você teria essa informação? Não. Não teria? Não. E com que finalidade os títulos públicos federais podem ser emitidos? Para investimento. A Constituição diz que o governo só pode fazer se for para investimento. Mas o que eles fizeram? Eles transformaram o pagamento de juros. Por isso que eu disse no começo que a dívida pública, mas para entender, eles é tão complicado que eles complica tudo para todo mundo ficar perdido. Tanto é que ninguém consegue discutir esse assunto. Então, eu estou tentando fazer um resumo aqui mais a grosso modo, para nós parar com a linguagem técnica oficial dos técnicos. Não estou desqualificando o técnico nenhum. Eu acho que nós temos que ter os técnicos. Mas nós precisamos simplificar para trazer o povão para a jogada. Por quê? O governo federal se transformou num agente internacional financeiro, um agiota internacional, porque ele está tirando todo esse dinheiro aqui, foi tirado do caixa do governo. E se você pegar a discussão principal agora, que está a questão da reforma da Previdência, e somar o que foi tirado através da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, de 2013 até agora, no governo Bolsonaro já, nós estamos passando de 2 trilhões. Aí nós podíamos perguntar, né? Eu tenho um amigo meu lá em Guaíra que falou para mim um dia assim, lá na minha campanha, né? Falou, Pedro, mas você sabia que a ponte do Rio-Niterói foi feita com dinheiro da Previdência? Eu falei, eu não sabia. A ponte do Rio-Niterói até botou o ministro Maza, como era? Maza, né? Do governo militar. Eu falei, foi no governo militar. Pois é, mas daí tem a ponte do Rio-Niterói, tem estradas e tal, mas os caras tiravam uma grana lá, através da DRU, e faziam alguma obra, né? Agora não, agora os caras tiram da DRU, não faz uma escola, aliás, ainda corta dinheiro da educação, os bancos estão insaciáveis, essa é a palavra correta. Mário Andreasa era o ministro. Né? Então, assim, eles não tem como mais tratar os banqueiros. Ou nós interrompemos esse processo na auditoria da dívida pública. Nesse governo não vai acontecer. Se não aconteceu no governo do Lula e da Dilma, nesses aqui que não vai mesmo. Né? Né? E ali, uma pergunta, quais são os principais títulos públicos federais em circulação? Você teria isso? Onde eles ficam registrados? Não, eu não tenho esses dados técnicos dos títulos, eu só sei o número, onde é pago, o que é pago. Porque se a gente for
Se você puxar isso aqui, dá um texto, dá um livro. Muito longo, né? Muito longo. Daí, o que acontece? A gente fica sempre perdido. A ideia dos bancos, dos economistas de plantão das grandes emissoras de televisão, os economistas, tipo Miriam Leitão, e todo esse pessoal que tem ali e tal, a ideia deles... Pereira. A ideia é complicar o que dá para nós ficar aqui. Não quer saber disso. Vai esquentar, exatamente. Eu não quero saber disso, né? Eu já fiz muitas reuniões nas campanhas e a pessoa fala assim, poxa, Pedro, fala de saúde, né? Eu pergunto assim, como é que você vai falar de saúde? Em 2005, as Santas Casas brasileiras tinham uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Em 2005. Essa dívida passou até 2015, foi quando eu fiz o levantamento, essa dívida estava a 25 bilhões de reais. Aí você vai lá na Santa Casa, não compraram um equipamento novo, não fizeram a reforma do hospital, não fizeram nada. O que você vai pegar os dados? Juro. E isso reflete, inclusive, nos municípios. Nos municípios. Aliás, Chicão, eu, quando aprovaram a 241 lá, congelou as despesas do governo federal, de infraestrutura, educação, saúde, por 20 anos, eu falei o seguinte, as prefeituras essa conta vai estourar nas prefeituras. Porque o cidadão vai chegar no posto de saúde, não vai ter remédio, não vai ter médico e tal, ele não vai falar que é culpa do presidente que vai estar daqui 8 anos. Porque esse negócio nós vamos só sentir o buraco essa pancada. Daqui uns 5, 6 anos vamos começar a sentir. Mas quando chegar no 10º ano do congelamento, se nós não reverter, não eleger alguém que pense nisso, revoga essas absurdos que foi feito, revoga, dá uma canetada lá, chama o Congresso Nacional por parada, entendeu? E nós revogar essa lei, daqui 10 anos você vai ver o caos que vai estar os municípios do Brasil. Já está complicado, né? Exatamente. Pedro, você tinha um assunto que você queria falar também aí, que é sobre o sistema da democracia, meio correndo algum risco hoje, esse maniqueísmo existente na discussão das redes sociais. Pois bem. O que você queria falar sobre isso? Você já jogou truco? Sei. Você já jogou truco? Então tá. A democracia, você imagina uma mesa de 4 caboclos jogando truco, nem que custa o gato. Nós precisamos preservar a democracia. Sem dúvida. Nós precisamos, quem já é jogador de truco, ou jogadora de truco, né? Nem que custa o gato. Nós temos que preservar a democracia. Hoje está muito difícil você discutir as questões brasileiras. Por quê? Se você faz uma crítica na questão da reforma da Previdência, os bolsonaristas te atacam, já te filia do PT, já te chamam de comunista, já vai para cima e tenta te sufocar. Mas veja só, se você faz uma crítica lá do governo Dilma, que eu sou crítico da política econômica desde a época do Lula, que foi aliás, o Lula serviu mais os banqueiros o dobro que o Fernando Henrique, por exemplo. O Fernando Henrique torrou, durante os 8 anos, 2 trilhões e 78 bilhões de reais de juros de despesa da dívida. O Lula torrou 4. Entendeu? Então, e a gente hoje não consegue mais falar. Veja só os números. O Bolsonaro ganhou a eleição com 57 milhões e 800 mil votos. Esse foi o resultado que elegeu o presidente da República. Sem dúvida. O Haddad, no segundo turno, fez 47 milhões de votos. Mas tem um pessoal aqui que está sufocado, está com a voz da garganta entalada, que não consegue falar. 42 milhões e 100 mil brasileiros e brasileiras não votaram nem nele, nem no Haddad, nem no Bolsonaro. Votaram branco e nulo e se abstiveram do voto. Porque não acharam que ali não tinha solução. Eu também achei que aquele segundo turno, aliás, o segundo turno de 2014 e esse daqui, não dá para saber qual que foi o pior, né? Mas, enfim, esses 42 milhões de brasileiros que não votaram no Bolsonaro e não votaram no Haddad, não conseguem falar hoje, porque eles vão para a rede social e fazem uma crítica. Pois é, esse é um problema também que eu, aproveitando, né, e é uma verdade. Hoje qualquer opinião que você expresse em relação a alguma coisa que você queira falar, apontar e tudo,
você já é taxado. Eu sou do campo progressista, nunca neguei, sempre fui e espero continuar sempre no campo progressista. Mas isto não quer dizer que eu, como cidadão, né, como cidadão com todos os meus direitos, eu seja veementemente contra o que a direita pensa. Agora, contra a extrema-direita, realmente é muito difícil você conversar. A direita, ao menos a direita tem lá os seus, digamos, defeitos em relação ao campo progressista, porque ela é adepta do Estado mínimo. O campo progressista já é adepta do Estado de bem-estar social. O que é o Estado de bem-estar social? É que você tenha uma boa saúde, uma boa educação, que você tenha assistência, que o povo tenha, etc. E tal. E a direita ela já pensa que não, que o mercado é que regula tudo, né? Mas realmente, só para completar o que você estava falando, e até desculpe me cortando assim, esse é o problema. Você vai defender alguma coisa, não, você é esquerda, mas uma coisa eu digo, não temos que entrar no espiral do silêncio. O espiral do silêncio é uma teoria da ciência política, que aquele que tem vontade de expressar sua ideia, seu pensamento crítico, construtivo, ele muitas vezes se cala de medo que o outro o critique, de medo de receber crítica. Não entre, você que tem consciência, não entre no espiral, nessa onda do espiral do silêncio, de não dar a tua opinião. A tua opinião não quer dizer que você tem que atacar, que você tem que xingar, que você tem que menosprezar a outra pessoa. Não é isso. É você dar a tua opinião. Tenha coragem e não entre nessa onda do espiral do silêncio. Exatamente. Conviver com pessoas que têm uma ideia diferente da gente, sim, não precisa ser atacado. Exatamente. O negócio está muito ruim, porque está muito... o extremismo, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, é muito ruim. Nós temos, eu sempre falo assim, eu recomendo muito para meus amigos assistir um documentário chamado SOS Saúde Americana. Né? É muito bom. Aí você vai ter uma ideia que não precisamos não radicalizar, porque as coisas são muito ruins, sabe? Esse negócio de ataca de um lado, ataca do outro. Aliás, eu acho que o presidente nacional do PT e o presidente nacional do PSL precisavam fazer uma entrevista coletiva e falar, minha gente, a eleição vai ser daqui no ano 2022, porque dá a impressão que eu tenho que esse pessoal ainda está na campanha. Eu sinceramente, eu diria que o presidente Bolsonaro provoca isso. Ele provoca, não desceu do palanque. Ontem entrevistei um cientista político aqui, mestrando no programa de graduação de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, e ele falou exatamente isso, o Diego Tavares. Ele falou exatamente isso, não desceu do palanque, continua naquela, dividindo, disseminando ódio com frases de efeito, frases rasas que disseminam ódio. Veja só, aquela passeata do dia 26, os caras vão na Universidade Federal, é um órgão público, não é partidário, estava lá em defesa da educação, os caras foram lá, arrancaram a faixa da extrema-direita. Foram lá, arrancaram uma faixa e colocaram outra. Isso é agressão, isso é agressividade, é não saber conversar, não saber dialogar e não ter argumentos para dialogar a respeito daquilo que pretende. Tem o direito de eu não aceitar isso, mas vamos para o debate, e não para o combate. O bispo Fésio Tuto, ele dizia o seguinte: não levante sua voz, melhore seus argumentos. Exatamente. Não precisa gritar. Exatamente. Não há necessidade disso. Não há necessidade de gritar para dizer que está certo. É isso aí. Conversar. Pedrinho, e é o seguinte, vamos partir aqui para a política local, a nossa política de Pinhais aqui, que está na pauta também, né? O assunto aí você já falou legal sobre a dívida pública. Se tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Eu só queria, assim, eu vou citar alguns nomes aqui que vocês podem pesquisar, quem se interessar de se aprofundar no assunto. Maria Lúcia Fatorelli, professor Nilson Araújo, né, do Partido Pátria Livre, que o nosso partido hoje já não é mais partido, nós não conseguimos atingir a causa, a barreira, mas, enfim, a Maria Lúcia Fatorelli tem lá na sua auditoria da dívida pública, ela é a coordenadora nacional, vários dados.
E todos esses números que eu falei aqui... Ela esteve na Câmara esse dia, não esteve? A Maria Lúcia Fatorello, não. Não. Teve uma outra que esteve na Câmara. Tem várias pessoas. Aqui em Curitiba nós temos o Nazaré, que também fala da Divina Cuida, Caí Fora Martins, Alzimara Bacelar. São pessoas que estão... A Alzimara também, né? Estão discursando assim, desse assunto, porque é um assunto que realmente prejudica muito o Brasil e o seu desenvolvimento. Mas vamos lá. Pinhais, é isso aí. Então, Pedro, esses nomes aí é importante que as pessoas pesquisem, né? O ano que vem nós teremos eleições municipais, né? E as movimentações políticas nesse sentido já estão acontecendo em Pinhais, na sua opinião? Você tem notado, você tem visto alguma movimentação? Está tudo quieto aí? Câmara de Vereadores, ou candidaturas à vereança, ou candidaturas aí ao cargo majoritário? Você está sentindo alguma coisa? Bom, eu sempre digo assim, o Brasil precisaria de um projeto igual o Pinhais teve, de longo prazo. Né? Se você pega Pinhais hoje, os parques lineares, Parque das Águas, tudo a infraestrutura de parques que tem Pinhais hoje, que é uma maravilha, muito. A cidade ficou espetacular. Sem dúvida. Você vai ver que foi um projeto de longo prazo. Asfalto, foi um projeto de longo prazo. Os caras viram lá na frente, né? Por exemplo, assim, você sempre fala assim, 1993, 94, João Costa, prefeito, Jorge Grande, secretário de Meio Ambiente, a gente trabalhava junto na equipe, a gente priorizou em controlar as ocupações nas margens dos rios e relocar as famílias. Eu lembro desse né? tempo. Porque se o prefeito João Costa não enxergasse aquilo como problema, o que ia deixar? E o Jorge Grando era um expert nesse assunto. Ele enxergava visionário, chegava bem na frente. Né? Aí o que aconteceu? Foi controlado e o prefeito, depois, na sequência, o prefeito Zico, incorporou aquela caminhada e nós relocamos, em 1998, 625 famílias que moravam no margem do rio. O conjunto Renato Ponilauri. Meio feito, meio assim tal, mas era um negócio que era o que dava, sabe, para a gente fazer na época, né? Era o que dava, era um dinheiro do Prozan, do governo Requião lá, que deu em 90, 92, lá, do governo do Estado, e nós se articulamos e fizemos uma base nas Foi do governo Requião, né? Requião. E daí conseguimos fazer as relocações em 98. Pois bem, e Pinhais teve uma sequência, né? Veio o Luiz Cassiano, deu uma estrutura, continuou cuidando, botou lá a equipe cuidar na margem do rio. Aí criou a fábrica de asfalto, a usina de asfalto, nós tínhamos um problema em Pinhais que era um valeta céu aberto, faltava saneamento básico. Na gestão do João Costa foi feito 260 quilômetros de rede de esgoto, conseguido pelo secretário de saúde da época, o Dr. Túlio, né? São histórias que a gente tem que contar para nós poder resgatar e dar o segundo passo. Agora, a eleição municipal, o ano que vem, a democracia é bom por causa disso. Nós podemos ter uma manutenção do mesmo pessoal que está mandando hoje na prefeitura, como pode ter uma surpresa. E eu não tenho ainda nome assim. Não tem nome ainda. E você arriscaria apontar isso que eu ia pedir essa outra pergunta. A possibilidade de nomes que poderiam despontar, algum nome assim, em Pinhais nas próximas eleições, alguma coisa que você acha, pode ser fulano, fulana, ciclano, ciclana, você teria assim... O Luizão continua sendo a liderança principal da nossa cidade, né? Foi prefeito por 2 mandatos, né? Fez o sucessor, né? O prefeito Marli Paulino. A prefeitura tem seus problemas, mas no geral a cidade está bem montada, tem uma estrutura muito boa. Eu acho que se você viajar, eu andei muito no Paraná, são poucas as cidades que têm a estrutura que Pinhais tem. Sem dúvida. É uma cidade muito bem montada, muito bem planejada. Né? Daí você tem que dar mérito para todos os prefeitos que por aqui passaram. Né? Claro, sim. E queira Deus que ajude que a gente eleja o prefeito novamente que dê sequência ao plano diretor do município. Né? Por enquanto, o nome, tem o Dr. Marcos Sesquim, que tem falado que é candidato. É pré-candidato. Pré-candidato, na verdade. A prefeita Marli Paulino
não decidiu ainda, a gente não escutou falar nada se ela é pré-candidata à reeleição ou não. Daí tem a Rosa Maria, outro nome, tem vereadores, tem o vereador Binga, né? Tem vários nomes ali que poderia se apresentar, né? Eu acho que tem que se apresentar alguns nomes para poder oxigenar a política. Está muito parada, né? Ficou muito parada, a eleição está aí perto, né? Está muito parada a questão aí, né? E como você analisaria o desempenho das ações da Câmara de Vereadores de Pinhais? Olha, eu sou um defensor das câmaras de vereadores. Né? Deixa eu dar antes aqui um alô para o Antônio Florencio Brandão, gaiteiro Antônio Florencio Brandão, está participando conosco. Muito obrigado pelo acompanhamento aí. Ó. Não esqueça, diz aqui Antônio Florencio Brandão, foi através do governo Lula do PT que o Luizão conseguiu essas oportunidades. É isso mesmo? Conseguiu muitas obras do governo federal e do governo Requião, porque o hospital estava fechado. E nos primeiros 3 meses o Requião veio ali e garantiu a reabertura do hospital. O hospital construído na gestão do prefeito Zico. Né? Sem dúvida. Foi na gestão do prefeito Zico, que era um hospital de campanha de guerra no Iraque. Por isso aquela infraestrutura, né, que sem armação de ferro, etc. e tal, né? E teve ajuda da ONU, era do governo Jaime Lerner, se não me engano, o governo Jaime Lerner, apoio da ONU, dinheiro do município e dinheiro do governo do estado. Realmente foi bem lembrado. Né? Então, é isso aí, o Antônio Florencio Brandão, não esqueça, foi através do governo do Lula, já falamos isso aqui, Lula que o Luizão conseguiu essas oportunidades. É verdade, não há como negar. E o desempenho da Câmara de Vereadores, como que você... Eu sou um defensor dos vereadores, até acho que os vereadores, a única coisa, no meu entendimento, todas as câmaras de vereadores do Brasil inteiro estão devendo o Brasil, é fazer um levante dos vereadores. Por exemplo, eu fiz um pronunciamento na Câmara Municipal da cidade de Guaíra em 18 de abril de 2016. Veja só, Chicão. Naquele ano, em várias cidades do Paraná, fizeram uma campanha para diminuir o salário dos vereadores para salário mínimo, não sei o que, tal, um monte de coisa. Aí eles fizeram um trabalho até interessante, diminuindo o salário do presidente da República, dos ministros, deputado federal, senador, governador, secretário de Estado. Porque é um efeito cascata, tem que começar lá de cima. Veja só, aí que eu quero falar para vocês. Isso em 2016. Dava uma economia por ano de 4 bilhões de reais. Correto? Tá. Tudo bem. Então vamos economizar esse dinheiro. 18 de abril de 2016, tinha um trabalho feito pela frente no Paraná para diminuir o salário dos vereadores com uma escala grande lá para economizar por ano 4 bilhões de reais. Só no mês de janeiro de 2016. Só no mês de janeiro. Só no mês de janeiro foi torrado em despesa da dívida pública 50. Aí eu te pergunto, Chico, resolveria nós economizar 4 bilhões por ano e continuar pagando 50 bilhões por mês de juros de despesa da dívida pública? 2016 foi torrado em juros de despesa da dívida pública, 2016, 1 trilhão e 170 bilhões de reais. Nós ia tirar o salário desse pessoal todo para economizar 4. Eu até penso assim, que já te fez a pergunta para mim, que mesmo que seja pouco, mas que fosse economizado. Que toda a economia faz parte, como numa casa, vamos economizar aqui, economizar ali, etc. E tal. É importante. Mas eu digo assim, e o desempenho das ações da Câmara nossa aqui, o que você acha? Está boa, não está? Está legal? Vai? Eu digo no modo geral, não especificamente um ou outro vereador. Digo no modo geral. No modo geral, eu acho que está indo bem, sabe? Fiscalizar o executivo, fazer a solicitação do serviço nos bairros, algumas coisinhas que está solicitando lá e tal. Mas nós temos que ter muito cuidado, assim, com jogar para a torcida, né? Por exemplo, teve um debate aqui muito interessante sobre a questão da água, né? Mesmo o vereador que fez solicitação para diminuir a tarifa de água, é a favor da privatização do Sanepar. Então, o negócio que está fora de contexto. Realmente, não tem cabimento. O lucro que a Sanepar tem, né? O lucro que tem. Você acha que a Sanepar
quando aumenta, ela já pensa no quê? Nos dividendos dos seus acionistas, não na população. Não na população. Os acionistas são gente de fora. Os chamados rentistas, como diz o Mangabeira Unger. Porque o que acontece? As empresas privatizadas, o lucro é dividido entre os acionistas. O que acontece com o dinheiro? Vai para fora do país. Vai para fora. Então, daí está as telecomunicações em situação, Sanepar, Copel, que tem hoje já quase 50% vendido. Né? Então, os vereadores, às vezes, eles têm que pegar aqui a questão local, mas saber o que está acontecendo ali na frente, na questão nacional. Porque não tem cabimento, realmente. Você vai lá e pede para baixar a água. Mas você é a favor da privatização. Não bateu. Olha, sinceramente, a impressão que dá é que desconhece o que fala. Desconhece o que fala, né? Eu não estudo, porque se um cara vai comprar a Sanepar, uma empresa de fora, quando o Jair Milhar era governador, ele chegou até a ensaiar de entregar a Sanepar para a francesa. Mas veja só, meus amigos, minhas amigas, interessante. Uma estatal francesa iria comprar a Sanepar. O Requião bateu em cima disso pra caramba. Eu lembro que tinha um debate sobre aqui em Pinhais, na época, o prefeito Zico, ali na Vila Maria Antonieta, tinha aqueles canos que vinha lá da serra e tal, de vez em quando estourava o cano daquele, não dava os casos das pessoas ali e tal, e as pessoas reclamavam com razão, sem dúvida nenhuma, né? E nós fizemos um movimento ali na Vila Maria Antonieta e fizemos uma reunião na prefeitura e veio o pessoal da Sanepar. Eu vou contar essa historinha porque é interessante de saber o que acontece. Na reunião veio um francês, do grupo francês que estava já botando a mão na Sanepar, e foi questionada a questão do cano, eles falaram, o cara teve a cara de pau de olhar para nós e falar que o Brasil não tinha tecnologia para fazer os canos, então teria que comprar fora. Né? Aí eu falei pro cara, meu amigo, meu irmão, pelo amor de Deus, a Petrobras, há mais de 10 anos seguidos, ganha prêmio internacional de tecnologia e pesquisar e explorar petróleo em maior profundidade do planeta. Aí vem falar para um grupo de brasileiros aqui, aproveitada a falta de estar debatendo esse assunto o dia inteiro, para falar que você está errado, rapaz. Entendeu? Não tem cabimento, meu irmão. E daí a gente conseguiu, no Requião, travar ali em 2013, né, que ele assumiu, travou, mas agora o Beto Richa, acho que eu não estou dando umas medidas de ações nervosas, né? Esse que é o problema. E os acionistas, eles querem saber de dinheiro, querem privatizar tudo. Aí eu pergunto para você aqui, em sua opinião, assim, tem algum vereador que esteja se destacando no município de Pinhais, ou como você vê isso? Não tem um destaque, Eu acho que o vereador... Se distancia dos demais em questão de... Eu visitei alguns ali. Eu acho que o vereador Filho, ele tem uma ideia de fazer uma audiência pública sobre aquilo, é um policial militar, né? Ele tem a ideia de fazer uma audiência pública sobre a questão da reforma. Porque a reforma da Previdência, ela vai pegar todo mundo por baixo. Não vai pegar os coronéis, os generais. Não, esses caras estão fora, esses estão numa lei complementar, não estão dentro da PEC, né? O vereador Filho tem... Quer fazer uma audiência pública. Até me chamou lá, a gente trocou uma ideia e estamos para providenciar uma data aí, né? Vamos ver como é que vai ficar agora. Um seminário, podia ser um seminário a respeito da... trazer alguém para falar sobre evidência, exatamente. E sobre a atual administração da gestão municipal? Como está vendo? Já, Marli Paulino. Olha, Pinhais é uma exceção, né? Na questão de dinheiro e do caixa. Dinheiro tem bastante. Dinheiro tem. Pinhais... 340 milhões, 340 milhões de orçamento. Pinhais tem um histórico de crescimento de orçamento fantástico, né? Você pegar o orçamento quando o João Costa assumiu, era zero, né? Aí você pega o orçamento quando o Zico assumiu, não dava 20 milhões por ano. Depois já pega quando o Cassiano assumiu, já estava lá em 60, 70. Aí quando o Luizão assumiu, já estava lá na casa de 140 e foi crescendo. Por aí. Pinhais deu foi assim que nem um bolo, né? Foi crescendo pra caramba, né? Eu acho que a prefeita está indo bem até, sabe? A questão da saúde é um nó que é difícil a gente desatar esse nó. Por qualquer prefeito. Por que é difícil? A tabela do SUS já vai para 15 anos que não é reajustada. Você pega a tabela do SUS
não reajustado e o juro alto, quebra todo mundo. E vai pegar na saúde. Esse congelamento da despesa por 20 anos, daqui 3, 4 anos, Isso vamos aí... começar a sentir na carne, nas cidades, o problema. Isso aí foi como é que eu digo, uma maldade do governo Temer em cima do estado do bem-estar social, né, dos projetos sociais. Para você ter uma ideia, hoje essa PEC 241, ela já tem no caixa que o governo não pode gastar, né, 1.130 bilhões. Esse negócio de falar que tem que fazer porque o governo está quebrado, não é verdade. Conversa fiada. Mas veja só, o governo, aliás, esse dinheiro dá 1.270 bilhões no Caixa Único do Tesouro Nacional. Esse dinheiro que está sendo economizado com a PEC. Está lá parado. Imagina, estão fazendo vamos trazer para a nossa casa, né, para nós podermos entender. A mesma coisa que você ter dinheiro no caixa, debaixo do colchão, e você precisando pagar lá um remédio, o seu filho está, não vai fazer não, isso aqui não pode mexer. Então, você veja, que nem o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, fala, não, porque é o seguinte, porque nós temos que economizar 1,2 trilhão, como foi falado no começo, mas vai para onde isso, né? Não... Vai para onde? Você me falar para mim, tem que economizar. Se o Brasil tivesse tido um terremoto, uma seca que não tivesse produzido, aliás, nossos agricultores, apesar do agronegócio brasileiro ter seus problemas, seus defeitos, né, a agricultura brasileira tem salvado a nossa economia nos últimos... Principalmente a agricultura familiar. A agricultura familiar. A agricultura familiar que é tão combatida pelo atual governo, ela é que salva o brasileiro. Exatamente. É da agricultura familiar. Mas veja só. Então, nós temos ali, no Caixa do Tesouro Nacional, Caixa Único, 1.270 bilhões. Nós temos um caixa no governo. Chicão, isso aqui é de revoltar qualquer cidadão. Veja só. Nós temos um caixa, uma sobra de dinheiro, de 1.130 bilhões, sabe para quê? Remunerar a sobra dos bancos, diariamente. Por isso que os bancos querem as reformas. Estão apoiando e vão apoiar. Aliás, muitos artistas aí, e muitos apresentadores, como Milton Neves, o Faro, aquela outra Juliana Paz, Ratinho, esses caras estão todo mundo vão ganhar dinheiro, como é para ajudar a fazer a propaganda pela reforma. Eu digo para os trabalhadores o seguinte, não aceite a chibatada. Lute contra. Lute contra. Vai na rede social, não entendeu, pergunte. Né? Pergunta, alguém pode me informar aí o que está acontecendo? Por que que... Gente, 1.200 bilhões, 83% desse total vai sair de quem ganha 2 salários mínimos. Exatamente, vai sair do povão. Vai sair de quem tem benefício de prestação contínua lá, que é o governo BPC. Vai sair... O INSS tem muitos medicamentos especializados, caríssimo, que é o INSS que paga. E agora estão querendo retirar. O Supremo tirou agora. Entendeu? Se nós não reverter esse negócio ali na frente, vai ter muita gente que vai acabar o remédio, vai chegar lá para comprar, não vai poder comprar. E é dinheiro que vai sair para completar o 1 trilhão. Pedro, a Cleide Pinheiro entrou. Boa noite, Cleide, boa noite. Obrigado por participar conosco aí. Pedrinho, nós estamos já com quase 1 hora de programa e estamos chegando ao final aí. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e que nelas, como eu faço para todos os meus convidados, os participantes do programa, que responda, que fale sobre alguma pergunta que eu deixei de fazer. Com você. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, de fato, né? Eu vou repetir aqui uma frase do candidato, ex-pré-candidato a presidente da República, Eduardo Campos, né? Isso, do PSB. Do PSB. Não desistam do Brasil. Servidores públicos, seja eles municipais, estaduais, federais, eu sei a cruzada que vocês estão passando. Nós não vamos construir um grande Brasil se nós não tivermos servidores públicos qualificados, professores nas nossas universidades fazendo pesquisa, soldados da polícia militar treinados para atender bem o cidadão, servidores na área da saúde, servidores da área judiciária, que é uma área também que o
povo brasileiro, o povo pobre, sofre muita injustiça, às vezes falta conhecimento, falta de saber como chegar nos gabinetes, né? Como chegar na frente do Oficial de Justiça, entendeu? Esse pessoal simplificar um pouco o atendimento, atender bem. Nós vamos conseguir fazer um grande Brasil, eu não tenho dúvida disso, Chico, que o Brasil vai ser uma grande nação, não tenho. Eu não acredito que eles vão conseguir fazer o Brasil se ajoelhar. O Brasil, hoje, se eu não me engano, é a segunda reserva de petróleo do planeta, mas a primeira é a Venezuela. A reserva de petróleo, nióbio, 98% do nióbio do mundo está no Brasil, reserva de ferro está há 500 anos, enfim, nós temos uma terra da agricultura do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Né? Nós temos a Amazônia, que é uma riqueza na biodiversidade fantástica. Ali nós temos que preservar tudo e controlar um pouco. Meu Deus do céu, a Vale do Rio Doce privatizada está roubando o nosso país 24 horas por dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Sem controle, está aí Brumadinho, 400 e tantas pessoas mortas lá e ninguém foi preso, né? Ok, nós estamos chegando no fim, como eu falei, mas aqui o João Vitor Taborda. Fale ponto positivo da reforma também, Pedrinho. Rapidamente, se você responder para ele. Previdência, já estamos... Meu amigo, nós precisamos fazer uma reforma por cima. Por exemplo, se eu falei para vocês que 83% de 1 trilhão e 300 bilhões de reais vai sair de quem vai ganhar menos, então sobrou 17%. Se nós temos que fazer alguma reforma, tem que ser no 17%. Só que, meu amigo, não tem como a gente se iludir. Por quê? Esse 17% está na lei complementar, onde vai pegar o judiciário, vai pegar os políticos, vai pegar os generais, os coronéis das polícias militares. Então, esses estão na lei complementar, não está na PEC. Então, não tem como eu te falar um ponto positivo. Um ponto positivo é que eu sei que eles querem 1 trilhão e 300 bilhões de reais para torrar na juros da dívida pública, de uma conta que nós estamos pagando hoje, em 2019, nós vamos pagar 1 trilhão e 480 bilhões de reais. Se tem alguma reforma a ser feita, tem que ser no sistema financeiro. O restante nós vamos só tirar daqui para dar para os caras aqui na frente. Eu não tenho como te falar um ponto positivo da reforma. Perfeito. Deixa eu acertar aqui só, Pedrinho. 20 horas. Agradecer as participações. Então, é isso aí, Pedrinho. Eu agradeço muito a sua participação. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram até agora conosco aqui. Né? Um abraço a todo mundo e até a próxima vez, ok? Um grande abraço a todos. Tá, obrigado, eu que agradeço. Estamos aí, estamos firmes. Vamos lá. Viva o Brasil! Aí, essa é para fora. Opa. Aqui, pá,